Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Eu gostaria de perguntar, como anda a sua vida com Deus? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, como anda a sua vida com o povo de Deus? Como vai a sua vida com seus irmãos em Cristo? Como anda a sua vida? E eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Leremos aqui 3 versículos, o 42, o 46 e o 47. Eu quero chamar sua atenção para a sua vida com Deus e para a sua vida na comunidade da fé. Atos 2, 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu irmão, minha irmã que acompanha esse vídeo, aqui nós temos o finalzinho do discurso ou da pregação de Pedro na ocasião do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Deus e os apóstolos, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento de Joel, capítulo 2, versículo 28. No finalzinho da pregação, depois de o Espírito Santo ter sido derramado, o apóstolo Pedro ele termina falando sobre isso. Ou seja, a consequência do povo ter ficado cheio do Espírito Santo foi demonstrar essas coisas aqui que nós vamos avaliar. E a primeira delas é a doutrina. Hoje em dia essa palavra está fora de moda. Ninguém pode mais ouvir falar em doutrina. As pessoas vivem num tempo onde a verdade já não existe. Existe é a verdade de cada um, mas isso é antibíblico. A Bíblia é muito clara em dizer que há a sã doutrina da mesma maneira como há as falsas doutrinas. Existem os hereges e existem aqueles que pregam a palavra com precisão e fidelidade. Então, observem lá no início, no versículo 42, os primeiros cristãos cheios do Espírito Santo, o que eles faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que isso significa? Que eles eram firmes naqueles ensinamentos que os apóstolos passavam. Lembrando que a base da igreja são os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Juntando eles, nós temos a sã doutrina, e essa era ensinada pelos apóstolos, e os primeiros cristãos perseveravam nessa doutrina. Então eu pergunto para você, como tem sido a sua vida devocional? Você tem lido a Bíblia? Você tem acompanhado bons sermões? Você tem lido bons livros? Tem se aprofundado na sã doutrina? Ou você tem sido jogado para lá e para cá por todo e qualquer tipo de doutrina que apareça por aí? Esse é o primeiro ensino que nós vemos. Mas também nós temos outro. Eles perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão. Ou seja, aquele ensino que está sendo disseminado por aí de que você pode ser igreja sozinho é uma tremenda mentira. Não existe igreja isolada. Igreja é comunidade, é comunhão com outros irmãos na fé. E aí a pergunta que eu te faço é: como tem sido a sua vida em comunidade? Você tem frequentado os cultos públicos na sua igreja? Você tem frequentado reuniões? Você tem confraternizado com os irmãos? Você tem orado junto com os irmãos? Como tem sido a sua vida em comunidade? Você tem perseverado na comunhão? Esse é o segundo ensino que nós tiramos aqui. Outro ensino que nós temos aqui é a questão, na sequência, né? No partir do pão. Esse no partir do pão significa a Santa Ceia, que é realizada junto com os irmãos na igreja. Hoje em dia está sendo disseminado que você pode assistir um culto via online e tomar por si só, na sua casa, sozinho, a Santa Ceia.
Tem gente que anuncia pela internet, olha, pega aí um pão, um suco de uva e toma aí como se você tivesse em comunhão conosco aqui. Isso também é um erro, porque a Santa Ceia pressupõe comunhão. Para você participar da Santa Ceia, você tem que estar junto com a comunidade de fé. Não existe Santa Ceia à distância. Se existisse, você estaria colocando uma carga espiritual nos elementos da Santa Ceia, no pão e no vinho ou suco de uva. É como se eles fossem sagrados, e não é isso que funciona, não é assim que funciona. A presença de Cristo espiritualmente é real na ocasião da Santa Ceia em comunidade na igreja, e não isolado e fora dela. Então não existe isso. E depois nós temos aqui, perseveravam o quê? Nas orações. Então, é importante nós orarmos sozinhos? Claro que é. É importante orarmos em comunidade? Óbvio que é. A Bíblia fala diversas vezes a respeito disso. Então, se você deixa de congregar, você está descumprindo uma determinação de Deus de orar em comunidade. Então, se atente a isso e preste atenção nesse quarto ensino da passagem. Orações comunitárias são importantes. Depois, no versículo 46, nós vemos que diariamente perseveravam unânimes no templo. De novo, mais um exemplo da necessidade de se reunirem no templo, aqui no caso, mas nas igrejas hoje em dia. Nós sabemos que a igreja em si não é sagrada. O que é sagrado é o povo de Deus, santo, unido e juntos, adorando a Deus. E daí eles falam de novo a respeito do partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa passagem já está trazendo o ensino mais de comunhão do que de Santa Ceia, quando fala a respeito do partiam o pão de casa em casa, mostrando que as pessoas iam na casa um dos outros e se alimentavam junto, tendo aquele momento de comunhão entre os irmãos. E aí é outra pergunta, uma afirmação também, ou uma indagação. Como é que você vai fazer, como é que você vai ter essa comunhão com os irmãos se você não frequenta uma igreja, se você não tem contato com outros irmãos? Impossível. No início do versículo 47 diz, louvando a Deus, ou seja, eles também faziam seus louvores de modo comunitário. E por fim, contando com a simpatia de todo o povo, o povo não cristão admirava os primeiros cristãos pelo modo como eles agiam, pelo modo como eles se comportavam. E aí eu te pergunto, como tem sido a sua vida, o seu comportamento, o modo de você agir? Será que uma pessoa pagã, ímpia, que não cristã, será que ela conta com essa simpatia? Será que ela te admira pelo modo como você vive? Ou você é apenas mais um crente nominal, que apenas diz que é crente, mas vive como se Deus não existisse? E por fim, o versículo vai dizer que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, mostrando que a salvação vem do Senhor. Então, aqui nesses poucos versículos, nós tiramos diversos ensinamentos importantes para a nossa vida. Principalmente a questão do dever de nós termos comunhão com Deus e nós termos comunhão com os nossos irmãos. Então não deixe de frequentar a sua igreja, não deixe de participar da Santa Ceia, não deixe de louvar em comunidade, não deixe de orar em comunidade e não deixe de agir de modo digno de um cristão, a fim de angariar a simpatia de pessoas não cristãs. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.